Sr. Presidente, começo por cumprimentar o professor Dr. Francisco Cordovil, bem como o professor Dr. Raul Jorge, o professor Dr. António Covas e o professor Dr. Tito Rosa. Não devia começar pelos títulos, porque agora tive que os repetir para não deixar ninguém por cumprimentar como nos devidos termos e merecidos termos. Dito isto, o PSD, como sabem, aliás, desde há muito que está preocupado com as questões da PEPAC, inclusive tendo sido o grande motor na realização da audição pública, que aliás os senhores professores fizeram referência nesta fase inicial, onde tentamos discutir abundantemente as questões do plano estratégico da nova PAC, porque realmente a próxima década, aliás, esta década, permita uma correção, será inexoravelmente marcada por aquilo que for o futuro da negociação da PAC. Também vemos com grande preocupação, aliás, uma das preocupações que aqui nos foi sendo transversal em todas as intervenções, o facto de já estarmos em outubro e ainda não conhecermos os mecanismos exatos e a proposta portuguesa para a nova PAC. O PSD está muito preocupado com essa situação porque, como nos diziam aqui nas intervenções iniciais, julgo que o professor Raul Jorge, se não foi, peço-lhe desculpa, que nós estamos a 3 meses daquilo que devíamos estar há 1 ano e meio. E, portanto, o fazer à última hora, no último minuto, as coisas raramente se fazem bem, porque depressa e bem há pouco quem, e o que nos vem habituando este governo é que nem depressa e bem, nem devagar e bem, e, portanto, ainda mais preocupados ficamos. Dito isto, também permitam-me, nós fomos acompanhando aquilo que vai sendo as vossas posições públicas, aquelas que nos fazem chegar também, e também os motivos que nos levaram à admissão. Mas concordando aqui muito com aquilo que disse o professor António Covas, o PSD prefere falar do futuro do que ficar agarrado ao passado, porque é do futuro que temos que falar e o novo plano estratégico da PAC tem a ver com o futuro. E, portanto, falando de futuro, gostava de deixar algumas preocupações do PSD e também algumas considerações. Primeiro, relativamente à questão dos direitos históricos, professor António Covas, permita-me que lhe diga que concordo consigo. Nós poderemos estar a querer acabar imediatamente com o regime e, com isso, criarmos um vazio e, portanto, uma ineficiência absoluta deste pacote financeiro plurianual, de forma a que ele não chega ao território apenas porque, por questões ideológicas, se quer acabar com o regime de um dia para o outro, ou por questões de agenda mediática, ou o que quer que seja. Sendo que nós temos que ser sempre muito cautelosos e previdentes naquelas são as posições que tomamos relativamente às matérias do território e da agricultura. E dito isto, quero passar ao segundo ponto de preocupação, que é precisamente o território. O território português, e todos somos unânimes nessa consideração, tem uma série de especificidades, aliás, à semelhança dos países da orla mediterrânica e idiosincrasias, pelas suas características, quer de clima, quer de território, quer de solo, todas as suas características são diferentes daquela que é a realidade da Europa do Norte. E, portanto, é com bastante preocupação que o PSD, por vezes, vê que se tenta tratar os territórios como se de uma única realidade se tratasse. Basta atentarmos àquela que é a questão climática. O clima de uma Europa do Norte não é propriamente o clima mediterrâneo e, incomparavelmente, temos características diferentes e, portanto, as abordagens têm que ser diferentes. E nós não temos visto este governo preocupado com aquelas que são as características específicas do nosso território, bem como as necessidades do nosso território, bem como as abordagens ao nosso território. E até ao facto de, sendo nós um território tão pequenino, termos características absolutamente diferentes se formos, enquanto percorremos o marco número 1 do Melgaço até ao nosso Algarve, passando pela Madeira e pelos Açores, onde as necessidades e aquelas são as especificidades territoriais e da necessidade também de abordagem são bem diferentes. Passamos de climas úmidos para climas quase desérticos, para climas semitropicais. E, portanto, é disto que nós temos que falar quando estamos a tratar daquela que é a questão de Portugal. E gostava que me pudessem dizer quais acham que deviam ser as abordagens específicas para os territórios mediterrâneos, fazendo este desligamento também daquelas que são as nossas características muito especiais em relação ao resto da Europa. Mas também
para além desta preocupação, também vemos algumas preocupações que vêm especificamente do chamado Pacto Ecológico Europeu. Naturalmente que aquela que é combate às alterações climáticas é um combate de todos. No entanto, também vemos com muita preocupação a forma como se está a tentar fazer uma transição, se é que se pode chamar transição, é um salto abrupto de um regime para o outro. E com isto, fazendo jus àquela que é uma expressão que o Governo gosta muito, não deixar ninguém para trás, estamos a deixar milhares e milhares e milhares e milhares para trás, porque apenas permitimos que aqueles que sejam mais competitivos, mais jovens e mais resilientes consigam acompanhar estas grandes mudanças, quando a realidade da nossa agricultura é uma realidade em que a média dos nossos agricultores tem mais de 65 anos e, portanto, se não olharmos para esta especificidade, podemos ficar, permitam uma expressão, em muito maus lençóis. E, portanto, vemos com grande preocupação a consagração imediata de 25% para o modo de produção biológico, bem como a redução de 20% dos adubos inorgânicos, que há aqui uma espécie de agenda contra tudo o que seja fitofármacos, mesmo sendo que nós somos dos países que usa menos fitofármacos na nossa agricultura. Mas também vemos com grande preocupação aquilo que pode ser os grandes desequilíbrios na balança comercial portuguesa. E, finalmente, também, aquilo que tem sido um grande ataque aos modos tradicionais da agricultura, bem como aquela que nos parece ser também uma agenda contra a indústria agropecuária e todo o setor agropecuário. Está-se a transformar o agropecuário numa espécie de bicho-papão das alterações climáticas, com que o PSD não pode de maneira nenhuma ser conivente ou cúmplice com essa agenda. E, portanto, gostava também que nos dissessem os comentários quanto àqueles que são o futuro em termos do agropecuário, em termos do setor leiteiro e tudo aquilo que tem a ver com a indústria da pecuária. E, finalmente, numa última nota mesmo, nós entendemos que todos os tipos de agricultura têm que ser com as suas especificidades e todos eles têm que ter uma abordagem e têm que ter uma atenção especial, quer o latifúndio, quer o minifúndio, quer o pequeno agricultor, quer o agricultor de subsistência, mas também o empresário do agronegócio, o chamado agronegócio. Porque o PSD não pode aceitar de bom grado que se trate aquilo que é produção, que é a indústria, como sendo o inimigo a atacar, porque é isso que faz de nós um país pobre, cada vez mais pobre, menos competitivo e com uma balança comercial cada vez mais deficitária. E, portanto, nós entendemos que todos os tipos de produção têm o seu lugar, têm que ser protegidos e não há bichos-papões. O agronegócio não é bicho-papão, é sempre mais um elemento fundamental na cadeia, na agricultura e naquele que é o desenvolvimento sustentável de um território. E desde já agradeço as vossas respostas a terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.